Graça e paz, eu sou o Diácono Luiz Silva, estamos na sequência do estudo produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel, né? E nessa série estamos falando sobre ídolos e idolatria, consequentemente. Já falamos sobre alguns pontos e hoje vamos também falar sobre os textos bíblicos que estão alguns textos bíblicos que estão referentes à idolatria no Antigo Testamento. Lembrando que esse conteúdo completo você encontra nas nossas plataformas, no canal no YouTube Luiz Silva Timbaúba, Facebook Luiz Silva Timbaúba, Kawai Irmão na Obra, Instagram Luiz Silva 6869 Diácono, TikTok Diácono Luiz.s.silva, WhatsApp 819-8991-3336. E quem quer ouvir a Rádio Timbaúba Gospel, você vai no Google e digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer duas plataformas, e nela a primeira é a Radiosnet, onde você vai ouvir a nossa programação. E a outra plataforma é a Rádio BR Logic, BR Logic, onde você vai, além de ouvir a nossa rádio, você vai também acessar o nosso site, tá ok? Vamos lá? Textos bíblicos. Aqui estão alguns textos bíblicos referentes à idolatria no Antigo Testamento. Êxodo 20, do versículo 3 ao versículo 4. Olha o que diz. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Aí, aspas, anjos, arcanjos, querubins e etc. Na terra, humanos, animais, coisas e etc. Fecha aspas. Ou nas águas debaixo da terra, como anfíbios, enfim. Outro versículo, Levítico 19, versículo 4. Ou outro texto bíblico, né? Levítico 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluias. Olha só a relação de Deus com esse tipo de idolatria. Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Isaías 2, versículo 3. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante de obra de suas mãos, diante do que é seu, do que os seus dedos fizeram. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dareis a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O louvor significa elogios. Elogiar, olha, fulano ou fulana é bendita, é grande, é maravilhosa, é milagreira, é milagroso, enfim, elogiar, dizer que ela era bom. Louvor é elogio, é o que nós aprendemos nos estudos teológicos que fazemos. Louvor é uma vida de elogios, elogiar a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, a Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que é o caminho, a verdade, a vida. Deus é bom, Deus cura, Deus liberta. Isso é louvar, isso é elogiar. O que significa o Deus verdadeiro? Aquele que diz em Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, com S maiúsculo. Este é o meu nome. Não dareis a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Ficou claro isso? Jeremias 10, versículo 3 ao versículo 5. Os costumes dos povos são vaidades. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer
o bem, ou seja, eles não fazem mal, mas também poder para fazer o bem não tem. Ah, eu recebi isso, recebi de quem e aquilo, recebi um milagre. Engraçado que geralmente essas pessoas, ídolos, né, os santos, só fazem milagre depois que morrem. Vocês já perceberam isso? Ou é somente eu que percebi isso nos meus 48 anos de idade? As pessoas só viram santas depois que morrem. Aí estão separadas mesmo, separadas dos vivos. Estão no mundo dos mortos. E lá não há obra, lá não há o que eles fazerem, eles não sabem. É uma pergunta que eu faço e ninguém responde. Da forma que nós não sabemos o que eles fazem lá do outro lado, eles também não sabem o que nós fazemos aqui. Então, como que, se em vida, eles não tiveram esse poder, essa autoridade dada por Cristo? Porque eu posso orar e Deus operar, mas não sou eu sou o canal. É Deus que faz o milagre. O pastor orou pelo meu joelho, eu fui curado, mas foi o pastor que curou? Não, foi Deus, porque ele não divide a glória dele com ninguém, como nós acabamos de ler. Mas pessoas são usadas, mas em vida. São separadas, são santas em vida, separadas do pecado e não separadas da morte. Ficou claro isso? Salmos 115, aqui seria não um cântico, né? Seria o capítulo 4 ao capítulo 8. Os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Esse aqui resume tudo. Mas vamos mais adiante. Salmos 16, aqui é um cântico. Salmo 16, estrofe 4. Grande será o sofrimento dos que correm para... Não, aqui é um Salmos, mas é uma história, né? Então não é um cântico. Salmo 4. 16, capítulo 4. Grande será o sofrimento dos que correm para atrás de outros deuses. E aqui nós encerramos esse estudo, né? Esse capítulo. O novo capítulo, né, será o Novo Testamento, né? As referências bíblicas, né? Os versículos bíblicos referentes à idolatria ou aos ídolos. Meus irmãos, o que nós tentamos fazer com isso não é machucar, não é distorcer, não é difamar, não é desfazer da fé, da crença de ninguém. Infelizmente, ontem eu ouvi um pseudo líder religioso dizer um monte de besteira, mas não foi contra Deus, não, foi contra o Espírito Santo. Dizer que a entrada triunfal de Jesus Cristo, quando ele ali foi adorado, naquele dia, profetizado por Zacarias, que o filho, o rei de Sião, entraria vitorioso sobre um jumento, filho de uma jumenta. E aquele líder zombou, dizendo que ali foi um circo, adjetivou de coisas pejorativas e coisas negativas, uma profecia. Mas por quê? Porque depois que ele entrou, o povo se dispersou, o povo que dizia hosanas, que levantava seus ramos, que colocava ali seus mantos, para que o jumento pisasse, né, andasse por cima. E ele diz, olha, mas foi um dia tão... que depois dali ninguém ficaram na praça, sem comida, sem água, todo mundo foi para sua casa, e eles tiveram que ir a Betânia, na casa de Lázaro e Maria, seus amigos, para poder se alimentar, ou se alimentarem. E fica ali, continua a zombaria, não contra Jesus, não contra Deus, mas contra o Espírito Santo, que revelou ao homem chamado ao profeta, ao sacerdote, o profeta, se eu não me engano, profeta, isso, um dos profetas, Zacarias, que foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer como aconteceria a entrada triunfal do rei dos judeus. Independente se ele entrou
em um jumento, independente se o povo que o aplaudiu não deu a ele um lugar para morar, mas a profecia se cumpriu. E ele zombou de Jesus. Ele zombou, brincando ali, dizendo que foi um circo. É triste. Pessoas que estudam e veem em redes sociais falarem besteira, para alguns aplaudirem. Porque tu vai ver os comentários, a maioria das pessoas vai dizer, realmente, isso aconteceu, e realmente é deprimente, as pessoas não aceitam. Mas quem disse que ele seria aclamado? Ou melhor, quem disse que ele seria recebido na casa de alguém? A profecia não fala isso, fala que ele simplesmente entra. Fala que simplesmente ele vai entrar em Jerusalém, em Sião, melhor dizendo, né? E vai fazer ali, cumprir a profecia. Não está aqui, está na Bíblia de Estudos. E as pessoas ainda zombam, mas não é zombar só 9, versículo 9, realmente. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Eu não lembrava, mas o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E pronto. Aqui não diz que ele vai ser recebido da casa de alguém, como um rei, e vai ser bem alimentado. Não. Ele simplesmente cumpriu a profecia, e tem pessoas que não entendem isso, estudam, mas não entendem isso. Jesus é digno de idolatria? Sim. É um ídolo. Ele é mais do que um ídolo, ele é Deus. Agora, as pessoas alguns fizeram ali aquele momento. Mas passou aquele momento, ele veio para os seus. E os seus os desprezaram. Mas a mim e a você, que crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, crê que ele está operando dentro de nós, através do Espírito Santo, outro Consolador, que ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador, que convence o homem e a mulher do pecado. Ele voltaria para o Pai. E depois prepararia lugar para mim e para você. E quando voltasse, voltaria para nos buscar. Um povo santo, zeloso e de boas obras. O fato dele não ter sido acolhido na casa de alguém em Sião ou em Jerusalém, pouco importa. O que importa é que a profecia se cumpriu. A profecia inspirada pelo Espírito Santo, dada a Zacarias, se cumpriu e ninguém tem o direito de zombar de Jesus. Automaticamente, zombou do Espírito Santo. E eu fico triste, porque pessoas buscam isso para terem aplausos. E mais triste ainda, é que ainda arrastam a multidão que acredita nele. Deixa de acreditar nesta palavra para acreditar em um palhaço que distorce a palavra para fazer brincadeira, comédia. E eu digo, não é um comediante, não, é um líder religioso. Um líder religioso que falou exatamente isso. Chamou a entrada triunfal, a profecia que se cumpriu da entrada triunfal dele em Jerusalém, chamou de circo. E que depois eles foram ter que
ficaram sozinhos, isolados na praça, segundo ele, e eles foram para Jerusalém, para a casa de Marta e Maria se alimentar. É triste. Pessoas que estudam, pessoas que chegam em redes sociais e tentam desfazer tudo aquilo que a palavra de Deus tem feita para nós e por nós. Que Deus abençoe a todos e cuidado com quem você tem falado, o que você tem assistido. Faça como eu. Busque aqui. Aqui está a verdade. Embora muito distorcida, embora alguns erros de interpretação. Mas aqui, esses 66 livros, ele contém muitas verdades. Muitas. Eu não vou ser hipócrita de dizer que ela é 100% original. Não, foi muito interpretado do grego, do aramaico, aliás, do hebraico, do aramaico, depois para o grego, depois para a língua inglesa, enfim, várias traduções. Mas, independente de quem traduziu, independente de quem acrescentou uma vírgula, independente de quem tirou uma vírgula, não deixa de ser a boca de Deus falando comigo e com você. Que Deus abençoe a todos e eu quero encontrar com todos vocês lá no céu, em nome de Jesus.